Oi, amém. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, Igreja do Deus vivo. Já peço que a amada, linda e preciosa Igreja do Senhor venha abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo 32, e que essa leitura seja feita com o nosso amado pastor, e que em seguida, meu pastor, o Senhor nos abençoe em oração, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia, que se estendem sobre nós e permite-nos reunirmos, congregarmos e desenvolvermos os 5 minutos de oração. Já temos tido uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos para que percebamos e possamos recepcionar, trazendo para o nosso interior a palavra, colocar-te já no coração do teu servo, o ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E desde já, Pai, te agradecemos por tudo quanto receberemos nesse maná espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aos amados que nos assistem pela internet também, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amados, culto de reflexão, o conhecimento e as bênçãos do Senhor. Meus amados irmãos, amada, linda e preciosa Igreja do Senhor, Igreja do Rei Jesus, novamente na caminhada, no desenvolvimento, naquilo que o Senhor tem para com a nossa vida, na busca do sentimento. O Senhor colocou ao meu coração, veio ao meu coração o sentimento sobre o entendimento, sobre o conhecimento. Conhecimento. Qual a importância do conhecimento? É possível adquirir conhecimento de qualquer jeito ou de qualquer forma? Para um culto de reflexão, nós podemos nos pautar esta noite com base no pilar dessas duas questões, desses dois questionamentos, tratando a respeito de conhecimento, conhecimento da verdade, o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento dos propósitos de Deus para com as nossas vidas, o conhecimento de quem nós somos diante do Senhor, quem é o Senhor para nós, o que nós éramos, de onde o Senhor nos tirou. E com base nesse entendimento, nós podemos desenvolver a nossa salvação, nós podemos desenvolver tudo aquilo que está no coração de Deus, que tem no coração do Senhor para com as nossas vidas. Qual a importância do conhecimento? Ora, irmãos, na busca, no trato do entendimento, do conhecimento, nós sabemos que existem várias áreas, vários ramos, vários desenvolvimentos da estrutura do que é o conhecimento. Entenda, eu sei que às vezes as palavras, o trocadilho pode dificultar a linha de raciocínio, mas isso corrobora, isso enriquece, isso vai nos dando base de entendimento para conhecer, para ter o conhecimento. Irmãos, nós sabemos que existem vários níveis do conhecimento. Existe o conhecimento técnico-científico, existe o conhecimento empírico, existe o conhecimento artístico, existe o conhecimento do ensino regular e o conhecimento por si só, o conhecimento, a ciência, o conhecimento, o entendimento. Irmãos, quando um servo e uma serva do Senhor, quando aquele que se diz povo de Deus, quando aquele que traz consigo a responsabilidade de entender que ele é uma carta viva,
que ele é uma pedra viva, que ele é um representante do reino de Deus aqui na terra. Quando o servo e a serva do Senhor, e isso é uma força de expressão, porque nós temos que ter essa autoridade em nossa vida, de que nós somos detentores do conhecimento da palavra, detentores do conhecimento da verdade, e esse conhecimento da palavra e esse conhecimento da verdade tem que prevalecer em nossas vidas, porque nós não somos qualquer um, nós não podemos nos portar como qualquer um, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Irmãos, esse entendimento, esse raciocínio, esse sentimento, ele nasce no coração do vaso de barro, quando o vaso de barro, por todas as suas experiências, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao entendimento, ao conhecimento, e ali na reflexão com o Senhor, Senhor, qual a importância do conhecimento? É possível adquirir conhecimento de qualquer forma? Ou melhor, é possível eu adquirir o conhecimento em qualquer lugar? Irmãos, no trato, na lida dessa reflexão, o Senhor me trouxe à memória o desejo de um dia ser um profissional. Então, por que nós vamos, de repente, usar esse exemplo? Porque, irmãos, isso é algo corriqueiro, isso é algo comum, isso é algo da vida, do cotidiano. Porque até o mais simples do profissional, até aquele servo, serva, que pensa que não tem a sua devida importância como profissional, por exemplo, eu vou citar um exemplo, mas não é direcionado, eu não sei se algum vaso de barro, algum vaso de honra trabalha desta forma, mas, por exemplo, um simples, de repente, balconista, entenda, acha que para ser um balconista não é necessário ter conhecimento, mas acontece que o conhecimento de vida, o conhecimento empírico, o conhecimento do trato, da lida, do comportamento, o conhecimento da honra, o conhecimento de saber que você está ali para exalar o bom perfume de Cristo, vai lhe municiar, vai lhe dar capacidade de, no seu atendimento, fazer com que o cliente sinta-se honrado, sinta-se abençoado, e isso é uma expressão de conhecimento. E de repente, entenda o exemplo que eu estou citando, irmãos. De repente a pessoa pensa assim, não, mas eu sou um simples balconista, eu não tenho conhecimento. Tem, você tem que conhecer a política da empresa, você tem que saber o que a empresa atua, você tem que saber qual é o produto que você negocia, você tem que saber aonde está o produto, você tem que saber quem vai ser direcionado para o atendimento do cliente. Então o conhecimento, irmãos, o conhecimento ele é de suma importância. Qual a importância do conhecimento? Ele é de suma importância. A gente vai adquirir o conhecimento em qualquer lugar, de qualquer forma? Não, de forma alguma. Se eu quero seguir numa área profissional, eu vou atuar, eu vou estudar, eu vou me dedicar ali naquela área específica, profissionalmente falando. Se eu quero, de repente, atuar ministerialmente falando, se eu quero, de repente, ministrar a palavra do Senhor, desejo do meu coração ministrar os louvores, eu preciso conhecer os louvores. Se eu quero, de repente, ser usado por Deus nos instrumentos, eu preciso me dedicar no estudo dos instrumentos. Afinal de contas, eu não posso chegar de qualquer jeito, de qualquer forma, e me colocar à disposição e negligenciar o conhecimento prático, o conhecimento teórico. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos traz o entendimento de que a unção do Senhor, o conhecimento do Senhor, unção é conhecimento. Então o conhecimento ele não pode ser tratado de qualquer jeito, de qualquer forma. E nem podemos nos limitar na aquisição do conhecimento. Eu já conheço isso, para mim já basta, eu parei aqui, com isso aqui eu vou seguir meu rumo. Não, de forma alguma. O conhecimento,
A palavra do Senhor nos diz, nós iremos ver daqui a pouco, que o Senhor nos abençoa com o conhecimento de tal maneira que o conhecimento será aprazível para a nossa alma. Aprazível, alma, espírito, nós, seres humanos, seres sociais, nós que temos sentimentos, nós que temos sonhos, nós que estabelecemos metas, nós que temos desejos, vontades, queremos ter realizações, e oramos e consagramos ao Senhor nossos planos e pedimos a bênção do Senhor. E com base nesse raciocínio, com base nessa reflexão, com base nessa busca, foi que o Senhor ministrou ao meu coração, nós como corpo, como igreja, o que temos feito para adquirir o conhecimento? Quais conhecimentos nós temos buscado diante do Senhor? O que nós temos feito para crescer, para amadurecer, para evoluir? Será que nós temos tido esse zelo e esse cuidado do trato com o conhecimento? Será que nós temos buscado praticar a palavra do Senhor quando o Senhor nos fala? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória, a parte A. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ora, quando eu me examino, quando eu tento entender o meu contexto, quando eu tento entender a minha situação, quando eu tento entender tudo aquilo que está envolto à minha vida, quando eu tento entender os processos, quando eu tento entender tudo aquilo que condiz, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é do meu contexto como ser humano, e quando eu tenho entendimento de que eu sou homem, de que eu tenho sentimentos, de que eu não sou anjo, mas que eu sinto frio, sinto calor, sinto fome, sinto medo, sinto preocupações, sinto desejos, sinto vontade, e eu passo a me conhecer, eu passo a entender, e eu passo a buscar com mais entendimento aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e eu passo a compreender melhor, passo a me dedicar mais na busca da palavra, na busca do entendimento daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E de repente, nos momentos de aflições, nos momentos que a minha alma está perturbada, nos momentos em que minha alma entendo perturbada, irmãos, pelo amor de Deus, são preocupações que querem fazer com que o ser humano perca o equilíbrio. E de repente você, na aquisição do conhecimento, você entende que o ser humano, o corpo humano, ele é movido por nutrientes, ele é movido por minerais. Entenda, o corpo humano ser movido, o corpo humano, o motor, o físico, é movido por hormônios. E cada situação que o ser humano se encontra, cada estágio que o ser humano adquire, atravessa e se desenvolve, existe o desenvolvimento de certos hormônios. Os nossos amados da área da saúde, da área da psicologia vão saber explicar. E esses hormônios, eles vão contribuir para o equilíbrio emocional, vão contribuir para a facilidade de aquisição, de memória, de raciocínio, de senso cognitivo, de tudo aquilo que é concernente às áreas neurais do ser humano. E aí, de repente, o ser humano que passa a adquirir o conhecimento, que passa a ter o entendimento, ele passa a compreender que aquilo que ele pensa que de repente, entenda também esse ponto, irmãos, aquilo que ele pensa que de repente é uma ingerência maligna, um ataque espiritual do mal, de repente é só um momento de botar a cabeça no lugar, respirar fundo, buscar a tranquilidade no Senhor, buscar a compreensão de como o seu corpo funciona. Existe sim, irmãos, não vamos desprezar os ardis do inimigo. A palavra do Senhor nos diz isso, que nós não podemos desprezar os ardis do inimigo, os ataques do mal, os ataques espirituais.
mas para nós entendermos o contexto da busca do conhecimento, para nós nos municiarmos, para nós nos fortalecermos, para nós nos enriquecermos da palavra do Senhor, para nós estarmos cada vez mais firmados e arraigados como corpo, como membro, como igreja, como servos e servas. Então a busca do conhecimento, ela é factível a nós, a todos nós seres humanos. Nós devemos buscar o conhecimento, mas de repente o Senhor vem e nos faz o alerta. Como se encontra, vamos abrir, eu convido a amada igreja do Senhor a abrir. Provérbios. Provérbios, meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, versículo 7. Amém? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, nessa busca, nessa reflexão, nesse momento de se alimentar do conhecimento da palavra, o Senhor vem nos trazer o entendimento de que conhecimento e sabedoria, elas são indissociáveis, elas andam lado a lado. O conhecimento está associado à sabedoria, a sabedoria do Senhor está associada ao conhecimento. Porque, afinal de contas, a sabedoria é você pôr em prática aquilo que você adquiriu de conhecimento. E o Senhor nos diz que o temor, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio, o início, queres ser sábio? Tema ao Senhor, tema a Deus. Queres ser sábio? Queres adquirir o conhecimento? Começa tendo o entendimento de que só o Senhor é Deus. Começa tendo o entendimento e a compreensão de que é necessário andar em santidade, de que é necessário guardar-se, guardar os mandamentos, de que é necessário buscar a presença do Senhor, buscar e se alimentar da sua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vai realizar uma boa obra na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. O Senhor nos alerta em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o Senhor continua ali e fala dos sacerdotes que rejeitaram o conhecimento. Os sacerdotes que não foram fiéis, mas não aqui, não no meio do povo de Deus, no meio do povo que adora o Senhor, mas no meio do povo que se esqueceu dos preceitos, no meio do povo que se esqueceu dos princípios. Irmãos, a isso me trouxe um outro alerta, porque ali a gente navegando pela internet, a gente sabe que a internet é uma porta escancarada para se adquirir o conhecimento. E esse conhecimento ele não pode ser adquirido de qualquer forma, de qualquer jeito e em qualquer lugar. E nós temos que ter esse zelo, irmãos. Temos que ter esse cuidado. E aí fica o alerta propício para um culto de reflexão. Meus irmãos, na internet vai ser apresentado vários e vários conceitos ou definições que eu achei muito interessante, meu pastor, a diferença de conceito para definição, né, meu pastor? E nós temos que ter essa visão, irmãos, e visão de águia, porque nós não iremos citar nomes, mas como muito é mencionado, como muito é trabalhado, irmãos, existem homens, mulheres que se dizem de Deus, que apresentam notório conhecimento, entre aspas, na ministração da palavra pela internet. Mas se você, se nós não ficarmos muito atentos, e graças eu louvo ao Senhor, porque é através desse ministério, através dessa estrutura eclesiástica sacerdotal, através da vida do nosso pastor, esse conhecimento que se derrama sobre as nossas vidas, que nos faz ter olhos de águia,
que quando de repente você pega algo, opa, o Espírito Santo já testifica no seu coração, aqui não, aqui já tem coisa errada. Irmãos, alguém com títulos de conhecimento, com títulos de doutor, títulos de mestre, abriu a boca essa semana para falar que a Bíblia está errada, que está escrito errado, que foi utilizado um termo errado. E se você, se nós não estivermos atentos, irmãos, aquilo entra como um engodo no coração. Se você, se nós não tivermos com olhos de águia, aquele conhecimento, entre aspas, deturpado, como a palavra do Senhor nos diz que uma mosquinha, ela estraga todo um unguento do perfume. Podemos fazer essa análise, essa comparação. Que esse termozinho colocado errado, não, porque aqui está escrito errado, a Bíblia quando foi traduzida errado. Irmãos, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, irmãos, porque a palavra do Senhor é o nosso norte, é o nosso guia. Já pensou se anos após anos, estudos após estudos, nossas vidas pautadas naquilo que um dia nós abrimos para nos alimentar, e o Espírito Santo falando ao nosso coração, de repente a gente descobre que está tudo errado. Ah, não, foi um erro de tradução, de transliteração. Está repreendido, irmãos, em nome de Jesus. Está repreendido. Mas isso é só a ponta do iceberg, é só um exemplo dentre vários e vários e inúmeros. Então, o alerta é esse, irmãos. Para quem gosta de se alimentar de tudo aquilo que é apresentado na internet, fica esse alerta. Fique esse alerta. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Me falhou a memória agora o versículo que nos ensina. Analisai tudo, retende o que é bom e abstende-vos da aparência do mal. Irmãos, nós não servimos um Deus, entenda, proibitivo. Afinal de contas, o Senhor ele não vai aviltar o nosso livre-arbítrio. Eu achei interessante um exemplo, uma vez, um jovem chegou com o seu pastor e falou: pastor, sou jovem, tenho desejos, meus hormônios estão à flor da pele. Por acaso, quando eu estiver namorando, posso trocar carícias íntimas com a minha namorada? O pastor olhou para ele e falou: rapaz, pode. Ele, pode? Pode. Ah, então quer dizer que se eu pegar minha namorada e levar para uma festa, pastor, e nessa festa eu resolver beber, eu posso? Ele, pode. Pode, tu quer beber? Pode. E se eu quiser fumar, pastor, eu posso? Pode, vai ter alguém te segurando? Não, né? Então, pode. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso tudo na presença do Senhor? Ele, não, tudo não. Se você continuar com esse comportamento, a única coisa que você não vai poder é entrar no céu. Se você não entender que existem regras, se você não entender que o Espírito Santo te capacita, te dá entendimento, te dá o conhecimento da verdade, que o Espírito Santo, ele é único e suficiente para nos dar, entenda o único e suficiente também, irmãos, para que também a heresia dos desigrejados seja repreendida em nome de Jesus, porque nós necessitamos da nossa liderança, necessitamos dos nossos pastores, necessitamos dos nossos presbíteros, necessitamos da missionária, necessitamos de todos aqueles que são imbuídos de autoridade, para que haja a compreensão da estrutura eclesiástica, da estrutura sacerdotal. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos dá a capacidade de entender, de compreender aquilo que está na sua palavra. E o Espírito Santo usa a vida dos seus vasos, dos seus servos que estão aqui, nos alimentando, preparando o bom alimento para as nossas vidas. É óbvio que na nossa liberdade santa, afinal de contas, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos libertou. É óbvio que nós vamos ter acesso a alguns conhecimentos, mas a reflexão, o alerta é esse, é cuidado com que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós temos
visto e ouvido através da internet. De repente, ali num momento de euforia, de alegria, num momento de paz, você passa despercebido e você absorve ali aquilo que foi dito, e você até compartilha. Mas a palavra do Senhor nos diz que pelo tempo decorrido, já devias ser mestre. O Senhor nos chama como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, irmãos, tenhamos esse zelo, tenhamos essa visão de águia, para filtrar, irmãos, filtrar aquilo que é falado, aquilo que é apresentado, aquilo que é tido como verdade, aquilo que é proposto com base na palavra, entre aspas também. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais cortante que faca afiada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ela não necessita de emendas constitucionais. O Senhor nos ensina: maldito aquele que quiser acrescentar um um tio. E o camarada vir na internet falar que a palavra foi transliterada de forma errada, que está errado. Será que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que a palavra dele nos diz que nem um fio do nosso cabelo cai, que ele sabe exatamente a quantidade de fios que nós temos na nossa cabeça, que nenhuma folha cai sem o consentimento dele. Uma folha não cai sem o consentimento do Senhor. Isso é algo sobrenatural, irmãos. É algo que aos olhos humanos, se a gente não se aperceber, a gente deixa de glorificar, a gente, entre aspas, também deixaria de glorificar o Senhor no nosso coração. Porque é algo tão simples. Olha como o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele coloca um exemplo tão simples na sua palavra. Quantos bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de folhas de árvore não existem na face da terra? E quantos quinquilhões de folhas já não passaram pela face da terra? Ao longo de todos esses anos, e o Senhor nos disse que uma folha não cai sem o consentimento dele. Quanto mais a sua palavra, será que a sua palavra seria transliterada de forma errada? Seria traduzida de forma errada? Será que o Senhor ia permitir a sua palavra, o seu alimento, o seu norte, a palavra do Senhor é o próprio Senhor. O Senhor nos ensina em João que Ele é a própria palavra. Nós não servimos um Deus que é dúbio, não. Nós não servimos um Deus que é de ânimo dobre. Nós podemos atravessar lutas, como foi dito, como foi apresentado. Os altos e baixos da caminhada com o Senhor. O que também não pode ser determinante do tipo, uma hora eu estou forte, uma hora eu estou fraco, uma hora eu estou forte, uma hora eu estou fraco. Não, precisamos ser constantes, como foi ministrado. Os altos e baixos vêm para nos fazer crescer, para nos fazer sermos vitoriosos no Senhor e com o Senhor. Mas nós não servimos. A palavra do Senhor, a própria palavra de Deus fala que nele não existe sombra nem variação. Então, como pode, irmãos, como pode alguém que se diz servo, que se diz conhecedor da palavra, afirmar que a palavra sofreu, que foi traduzida errado, ao longo de todos esses anos? Não pode, isso é inconcebível. Isso é para, na hora, você ir lá naquele botãozinho e falar: deixe seguir. Parei de seguir esse cidadão aqui. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele é sorrateiro. Ele é sorrateiro, ele quer brechas. A cobra, ela não necessita da porta escancarada. A cobra, ela passa por uma brecha. Lá em casa, lá na Cariquara, a gente sabe muito bem o que é isso. Quando você menos espera, atravessou uma cobra lá por uma brecha. Se você não está atento, tem que pisar na cabeça da cobra, como a própria palavra nos ensina.
que o Senhor nos dê autoridade para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Lembro de uma palavra que foi ministrada, não pisar na, mas pisar a sua cabeça, e não pisar sem querer, encostar. Não, irmãos, é autoridade, são os últimos dias. São os últimos dias. Nós podemos sim, irmãos, com toda a autoridade no nome do Senhor Jesus, dizer e assumir a verdade irrefutável, que nós fazemos parte de um ministério que honra a palavra do Senhor, que se pauta pela palavra do Senhor, que busca a palavra do Senhor. Porque se só eu já tenho 16 anos de caminhada com o Senhor e já vi tantas e tantas lutas e tantas afrontas que o inimigo quis fazer com esse ministério, profecias sendo cumpridas. Eu me lembro, irmãos, de uma profecia que o Senhor disse que ia balançar a videira aqui nesse lugar. Então, é um momento de alerta, é um momento de estarmos alarmados, é um momento de nós estarmos cada vez mais com os olhos abertos, com os olhos fitos no Senhor. Porque, irmãos, a questão é a proposta que está sobre a nossa vida. Lembra do conhecimento de quem nós somos e para onde nós iremos? Irmãos, nós não vamos para qualquer lugar. Nós não vamos nos encontrar com qualquer um. Nós vamos morar na eternidade com o nosso Deus. Nós vamos conhecer o Criador dos céus e da terra. Eu lembro também, irmãos, eu gosto muito desse exemplo. Eu, como entusiasta das questões físicas do universo, fico maravilhado de saber que eu vou ver os astros e as estrelas e o Senhor vem e fala assim: meu filho, isso tudo vai passar por um estrepitoso estrondo. Mas o que tu vais contemplar é a minha glória. Irmão, só o fato de ser anunciado isso é um motivo para ser dado um glória a Deus, irmãos. Tu vais contemplar a glória do Senhor. Tu vais contemplar o teu Criador. Tu vais ver a noiva ataviada, a nova Jerusalém. Tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra vai se cumprir. Nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos, irmãos. Quando? Aonde? Aonde? Quem um dia poderia, de si próprio, imaginar algo tão sobrenatural, não tem palavras para definir isso, irmãos. Então essa é a proposta da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Nós vamos para a eternidade com o nosso Deus, para a eternidade com o nosso Pai, aquele que criou os céus e a terra. Isso é uma verdade irrefutável que nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra, nos lave, nos purifique e nos fortaleça em nome de Jesus. Para que se cumpra em nós a palavra do Senhor, colocando o capacete, abraçando o escudo da fé, empunhando a espada, calçando os pés do Evangelho, com a couraça da justiça, com as armaduras de Deus, para que o inimigo, no dia mau, quando se levantar, se levante para cair em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque o inimigo, irmãos, ele se levanta, ele ataca, ele sabe que é um derrotado, que o Senhor o derrotou naquela cruz, mas ele se levanta e a palavra de Deus diz que ele só se levanta para cair. Porque o inimigo sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura. Por isso o Senhor nos instrui, nos insta. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Saiba, meu filho, que tu é pó, mas o que está dentro de ti é a minha presença. Meu filho, a minha palavra te diz que maior sou eu que habito em ti do que aquele que está no mundo. Meu filho, ainda que tu tenhas questões orgânicas e biológicas ali atuando no teu corpo, ainda que no reino espiritual, regiões tenebrosas queiram se levantar contra a tua vida e queiram afrontar a tua alma, saiba que eu sou o teu Deus. Saiba que eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, o meu sangue é sobre a tua vida.
Então, irmãos, isso é motivo, o conhecimento dessa verdade é um motivo que nos faz caminhar com firmeza na presença do Senhor. Esse conhecimento da verdade é o conhecimento que vai nos municiar, nos preparar, nos capacitar para enfrentar o inimigo nos dias maus. Porque, irmãos, eu imagino e creio, por discernimento, que nós estamos caminhando, ainda aqui nessa terra, vamos botar daqui nos próximos anos, que quando a gente abrir a porta da nossa casa, vai estar passando um rio de suco de cupuaçu, vai ter 4 caixas de pizza na calçada, no correio vai ter maços e maços de dinheiro. Vai ser assim? Não, né, irmãos? Se nós pararmos para analisar todo o contexto, como foi ministrado domingo, se nós pararmos para analisar o contexto de tudo aquilo que está acontecendo, como foi apresentado pelo nosso pastor, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que os dias são maus. Os dias são maus. Quanto mais os próximos que virão. Estamos orando, estamos guerreando, estamos batalhando, estamos fazendo a nossa parte. Mas é ter o entendimento ávido, é ter o entendimento sagaz no Senhor, de que nós temos que estar de pé e preparados para tudo aquilo que vai querer se levantar contra a nossa vida. Então, este conhecimento, este entendimento, o conhecimento do Senhor, o conhecimento que Deus tem para a nossa vida é tão amplo, irmãos, que eu tinha total entendimento que em 45 minutos não seria necessário, não seria suficiente para externar todo o sentimento que o Senhor colocou no meu coração. Mas, irmãos, culto de reflexão é o alerta. Alerta para o trato com o conhecimento que Deus tem colocado na tua vida e para com a tua vida. É o alerta daquilo que o Senhor nos traz na sua palavra. Provérbios, a partir do capítulo 2. Passo a ler versículo 1 para nós entrarmos em rota de conclusão. A partir do versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Essa é a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos. Se nós buscarmos com diligência, se nós atentarmos, estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado para a nossa vida, se nós dermos o verdadeiro valor para o conhecimento, para a sabedoria, para os planos e os propósitos de Deus para com a nossa vida. Então que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para as nossas vidas. Louvado, engrandecido e adorado seja o nosso Deus. Chamo o ministério de louvor. Amém, Jesus. Glórias a ti, Senhor.